Fala galera, Felipe Moura aqui, Felipe da Brasil GTS, né? E para quem não me conhece, pode me conhecer através lá do meu site, por exemplo, né? Felipe N de navio, moura.com, ou meu LinkedIn, que também é Felipe N Moura, ou no Twitter, que é a principal rede social aí que eu acabo participando também, né? Fiquem à vontade para mandar feedback, mandar sugestões. Durante essa live eu estarei também respondendo perguntas aí, então a galera que quiser interagir, né? Só fazer eu saber ali quais são as tuas perguntas, alguma sugestão também. Eu sei que eu falo demais, vou tentar me controlar para não falar rápido demais aqui. E estou aqui para falar então sobre React Hooks. Né? Eu, primeiramente, um pouco de background assim também. Eu nunca fui um defensor muito grande de classes no JavaScript. Né? Quem me conhece sabe que eu já falei isso algumas vezes. Então, até porque as classes no JavaScript são meio que um syntax sugar, na verdade, né? Elas acabam só enfeitando um pouco, mas no final das contas o que elas têm ali são prototypes. E, porém, dentro do React eu acabei me acostumando com a ideia de utilizar classes. Dentro do React eu utilizava as classes porque ficava muito mais óbvio para mim, assim, tinha um método render e os outros métodos, né? E quando eu comecei a estudar um pouco sobre o React Hooks, essa minha impressão começou a mudar, eu comecei a me adaptar um pouco mais e eu notei que, nossa, olha só, trabalhar com funções utilizando o React Hooks é um pouco mais interessante, assim, um pouco mais prático, talvez mais limpo, né, que o código fica. E aí eu resolvi trazer aqui esse material para vocês para a gente trocar uma ideia sobre o assunto, né? Eu utilizei aqui o Create React App para poder instalar aqui. Inclusive eu rodei o npx, né, para quem não está acostumado, o npx só baixa, ele instala o Create React App, executa ele e depois já desinstala, né? Ao invés de tu instalar de forma global utilizando o "-g", tu faz isso temporariamente, então fica um pouco mais limpo na tua máquina também. E aí eu acabei rodando aqui, estou agora com ele já startado, né? Já dei um start dele, e eu já fiz uma limpezinha básica aqui dos componentes, né? Então eu estou no meu VS Code aqui e tem um full bar base ali, né? E eu criei agora uma estrutura básica de componentes. Mas vamos primeiro ver se isso aqui está funcionando, né? Se o nosso básico está funcionando. Vamos aqui no meu navegador. E nós temos lá, então, o full bar base funcionando, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar aqui, então, import. Eu criei um componente chamado block. Eu vou criar um componente chamado block, né? From. Eu tenho uma pasta aqui que é components/block. Tá? Então é de lá que eu vou acabar importando esse cara aqui. Notem que inicialmente vai dar erro, né? Se a gente olhar aqui no console, vai provavelmente explodir alguma mensagem de lint ou coisa assim, porque ele só não explodiu porque eu não estou usando ainda. Mas porque esse componente não está sendo exportado de lá, na verdade, né? Então, já explodiu lá o erro lá atrás. Então eu vou aqui agora no nosso componente. Uma dica interessante para vocês também, vou mostrar aqui e vou desfazer, mas eu criei um code, não um code highlight, né? Eu criei um autocomplete dentro do React ali, que ele acaba me permitindo criar alguns scripts muito mais rápido. Então, por exemplo, se eu simplesmente usar exclamação, ele vai jogar toda a estrutura do HTML aqui para mim, o doctype, né? Mas eu criei um que é o exclamação R, que ele coloca para mim uma estrutura do React. Então ele já coloca aqui com comentários, já coloca uma estrutura de funções que eu vou precisar utilizar, né? Então acaba ajudando bastante ali. Vou fazer isso aqui da forma mais básica, né? Eu criei também um que é o React, que só importa para mim aqui. Vamos tirar esse comentário que não precisa. Pronto. Aqui. Então estou importando o React ali. E o que a gente tem que fazer é basicamente ter uma função, que eu posso já exportá-la direto, né? Que vai ser a minha função bloco. Tá? E agora essa minha função ela recebe aqui então o props. Ela passa a ser o meu componente como um todo, né? E o que ela retornar aqui dentro, então por exemplo, div com uma classe container. O que ela retornar aqui vai ser o meu... Deixa eu ver se não fiz parar de gravação. Não fiz? Então tá bom. O que ela retornar aqui, então, vai ser o conteúdo do meu componente, né? Agora, então, se eu fizer isso aqui, lá atrás já pegou o nosso full, né? Full, sempre um teste horrível, né, para usar. Não aconselho a ninguém. Mas só para a gente visualizar aqui que está funcionando, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, olá, meu nome é... E vamos colocar aqui um input. Tá? Por enquanto, vamos deixar isso aqui assim mesmo, né? E daí um pontinho no final, acaba ficando inline ali. Olá, meu nome é tal coisa. Vamos aumentar o zoom aqui, né, pra gente enxergar um pouco melhor. Ou não, estou no limite já. Uma coisa que eu gosto de fazer também, eu gosto de colocar o meu CSS dentro da própria pasta do componente, né? Então eu poderia fazer isso aqui. E aqui no meu próprio componente eu coloco, né, o nosso index CSS, que vai tratar aquilo ali, né?
Nossa, ficou um pouco grande demais. Aí, tá, aqui tava com zoom problema, né? Então tá bom. A ideia mais era a gente poder enxergar o que está acontecendo aqui. O input está me trollando só, né? Mas tudo bem. Vamos fazer assim, vamos pegar esse input aqui e deixar ele lá de fora, para a gente poder enxergar ele melhor também. Tá um BR aqui, né? A gente não está muito preocupado agora com certas semânticas, tá certo? Como é que a gente costumaria fazer, então? Nós teríamos lá o set state, onde a gente passa um objeto que o React vai navegar por dentro desse objeto, né? Dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, nós vamos criar aqui, então, são duas variáveis. A sintaxe é a seguinte, ó, nós vamos criar aqui uma constante, que na verdade são duas constantes que a gente vai criar, tá? Uma é o valor e a outra é o setter daquele valor, tá? Podemos dizer que é o valor setter. Seria essa aqui a sintaxe. Daí recebe o react.useState, onde eu passo aqui o valor default. Tá? Essa aqui é a sintaxe básica. Tá? Eu vou melhorar isso aqui agora, é claro, porque isso aqui eu estou botando para especificar. Nesse caso, eu vou colocar então um name e uma função chamada setName. Tá? Então, e o valor padrão é as suas vazias. Ou poderia ser null, digamos. A questão aqui é, o que o React.useState está nos devolvendo é um valor e uma função que é capaz de setar aquele valor e avisar as dependências do React, né? Que essa alteração aconteceu. Ou seja, agora eu consigo colocar aqui dentro, ó, o meu name, né? E eu consigo colocar assim, aqui dentro desse componente, vamos hidratar aqui um pouquinho melhor para a gente enxergar melhor. Eu posso dizer assim, ó, onChange. Aliás, aqui ele tem que ter o valor também, né? O valor dele é o próprio name, né? E no onChange eu vou dizer assim, ó, set name, passando event.target, né? Qual é o input que está sendo alterado, ponto value. Ou seja, agora o que eu estou fazendo aqui é, conforme forem acontecendo mudanças, né, dentro desse meu input aqui, ele vai chamar aquela função. E aí, o que aquela função lá sabe fazer é atualizar essa variável. E assim avisar, então, todos os componentes que dependem dela, certo? Então, o que aconteceu aqui agora é que, conforme eu digito, ele vai conseguir pegar aquela alteração lá. Então, isso aqui é de uma forma muito prática, muito fácil, muito simples, a gente consegue fazer. E notem como o código ficou muito simples, né? Muito pequeno, na verdade, né? Tem 20 linhas de código aqui, isso porque eu estou identando, estou dando espaços e tal. Ficou muito prático, então ficou muito mais visual, assim, a estrutura, né? E isso aqui, claro, é uma forma de tu utilizar também os benefícios das novidades do JavaScript, né? Do ES6+, lá. Porque isso aqui está destruindo, então, na verdade, destructuring, né? Uma array que está sendo devolvida por essa função. É basicamente isso que essa função está fazendo. Ela está nos devolvendo uma array e nós estamos pegando na posição name e na posição setName. São a posição 0 e posição 1 dessa array. Agora a gente vai ver um outro hook que é bem importante, tá? Que é o useEffect. A gente poderia estar também aqui fazendo assim, ó, que era que eu tinha um comentário que eu removi aqui antes, né? A gente poderia estar fazendo assim, ó. Eu poderia ter pego o useState e agora o useEffect, tá? E aí aqui a gente poderia usar dessa forma. Também funcionaria, teria o mesmo resultado, né? Eu só deixei assim, eu tenho o costume de usar assim porque eu acho, na minha impressão pelo menos, fica um pouco mais explícito. Essa aqui é uma função que não é minha, né? É realmente um método que está vindo lá do próprio React, né? Nós vamos criar agora um useEffect. O que é o useEffect? Vocês lembram lá daqueles métodos que nós tínhamos dentro das classes do React que diziam, component did mount, component will mount. Agora a gente não tem mais isso aí. Eles simplificaram isso muito. Tem uma questão de sintaxe ali, uma questão de talvez memorizar um pouco o comportamento, mas eu vou tentar deixar aqui de uma maneira que fique bem explícita, bem óbvia, para facilitar também na hora de lembrar depois, tá? A ideia é assim, nós faremos react.useEffect, tá? E o useEffect aceita duas coisas. Uma delas é uma função que vai ser executada, né? Vou usar aqui uma função qualquer. E o segundo parâmetro que ele recebe é, opcionalmente, uma lista que ele está escutando mudar. Tá? Se eu não passar nada, observe o que é que vai acabar acontecendo aqui. Eu vou botar aqui um debugger, tá? Só para a gente enxergar. E vamos abrir nosso amigo console aqui. Né? Se eu der um F5 aqui, vocês vão reparar que ele já parou no meu debugger. O useEffect faz isso. Vai parar no debugger. Eu dei play, ok. Quando eu digitar aqui, ele parou de novo. E se eu digitar de novo, ele vai parar de novo. Quando a gente diz, eu quero utilizar do useEffect sem passar nada no segundo parâmetro,
segundo argumento, o que ele vai fazer é me avisar, me chamar todas as vezes que ele renderizar esse componente. Note uma coisa bem importante aqui que eu queria ressaltar, tá? Uma coisa que eu percebi que o ideal é acabar sempre utilizando o useEffect. Porque, por exemplo, se eu colocar aqui um console log, console.log, uma coisa qualquer, né? Opa, deixa eu tirar o meu debugger daqui, porque ele está só atrapalhando agora, né? Agora, olha, observem o meu console aqui. Ele já colocou o A 2 vezes. Ele já executou minha função 2 vezes, tá? E agora eu vou digitar aqui então, Felipe. Vocês viram que ele mostrou aquele A um monte de vezes? Por quê? Porque essa função aqui como um todo, essa função é a quem retorna o nosso componente, tá? E ela está sendo chamada sempre que esse componente precisa ser renderizado novamente, ou não, né? Ela pode simplesmente ser chamada e identificar que este componente, no final das contas, não mudou nada. Vocês viram aqui que, por exemplo, quando eu carrego a página, ele jogou o A no meu console 2 vezes. Mas ele não renderizou meu componente necessariamente 2 vezes. O que ele fez foi, ele executou toda essa função, viu como é que fica o resultado final disso aqui, desse return, e notou, nada muda. Então tá bom, então segue o baile daqui. Ele só vai realmente atualizar o DOM quando alguma coisa aqui fizer com que esse retorno mude. Então ele vai levar em consideração sempre o retorno. Por isso que eu estou dizendo, vale a pena levar em consideração o que está acontecendo aqui, ó, porque tu pode acabar executando coisas pesadas aqui, né? Então, digamos que eu aqui faça um acesso, por exemplo, a local storage ou algo assim, essa função pode estar sendo chamada muitas vezes e ela vai trancar muitas vezes para o usuário, né? Antes de conseguir finalmente ver que não mudou nada no meu componente, não vou mudar. Tu otimizou a entrega do teu componente, mas na verdade tu está executando e usando memória RAM e usando o processamento do teu usuário. Então, utilizar o useEffect, quer processar alguma coisa toda vez? Use o useEffect, que vai ser um pouco mais inteligente. Daí, agora o que eu vou fazer é o seguinte, nós vamos manter o nosso debugger aqui de novo, e eu vou colocar aqui uma array vazia. O que essa array vazia quer dizer? Ela quer dizer que vai executar apenas uma vez. Olha só como é a pegadinha. Ela executou a primeira vez, deu um debugger lá, dei um play, e agora ele não vai mais executar. Ele está jogando os As no console ainda, mas ele não está mais executando aquela minha função lá. Por quê? Ele está esperando que o valor que está dentro dessa array aqui mude. É como se fosse um set state, né? Ele está esperando a mudança de um state. Como a minha array está vazia, ele nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer de algum valor dentro dessa array mudar. Por isso que ele só executa uma vez. Isso aqui seria o equivalente ao did mount, certo? Então a primeira vez que ele está renderizando, ele vai fazer porque recebeu a array. E a partir dali, essa array nunca mais vai mudar. Ela está hardcoded ali. É uma array que vai ser sempre a mesma. Então ele vai notar isso e ele vai perceber que não tem mais nada para fazer. E nunca mais vai executar aquela função ali. Ou seja, nós temos aqui o nosso didMount. E aí, dentro dele, eu posso colocar também, eu quero que essa função seja executada sempre que a name mudar. Então agora, como ele sabe que a name vai ser chamada quando a setName for evocada, então sempre que essa função for chamada, o meu useEffect vai ser chamado também. Então notem que agora ele vai chamar a primeira vez, certo? Porque ele acabou de receber ela. E então ele vai chamar de novo sempre que eu digitar uma nova letra aqui. Vocês entenderam como é que a gente faz agora para poder ter o didMount, o willMount, etc? Então tudo aqui, o segredo está todo aqui dentro desse useEffect. E a gente consegue fazer um trabalho bem interessante assim, né? Só tem que cuidar. E uma outra coisa agora, vamos fazer assim. Eu vou colocar aqui um botão. Vou botar aqui um outro BR, né? Só para a gente ter um input do tipo botão com valor de 8. E eu vou dizer o seguinte, Eu vou dizer que no onClick desse botão, a gente vai ter então uma função, né? Que ela vai fazer o seguinte, eu vou criar um estado novo aqui, vou criar um estado, sei lá, clicked e um set clicked. O valor default dele vai ser 0, tá? E nós vamos colocar aqui dentro, então meu nome é tal coisa, enter, vamos colocar aqui o número de vezes que ela foi clicada. Tá? Agora o que eu vou fazer aqui é, no click eu vou dar um set clicked, passando o clicked mais um. Certo? Então o que ele vai fazer é realmente chamar ali o set clicked atualizando, né, o estado dele lá. Então quando eu chamar agora, tem lá o 0, né? Chamou a primeira vez o meu debugger. Quando eu digito, ele faz. Mas quando eu clico, ele vai atualizar e não está chamando de novo. Lembra então que se eu tivesse passado ela sem nada aqui dentro, sem passar um segundo argumento, na verdade, ele ia executar todas as vezes? Então agora quando eu clico, ele vai executar todas as vezes. Quando eu passo uma array vazia, ele vai executar apenas a primeira vez e depois nunca mais. E quando eu passo ali que eu quero
que ele só sofre uma alteração, só seja chamado quando o name mudar, eu consigo atualizar o estado do meu componente, né, e escutando dois effects diferentes. Isso aqui é muito útil. Mais uma vez, eu posso escutar dois effects diferentes, quer ver? Olha só, eu posso fazer assim, ó. Ter então uma cópia daquela minha função lá, onde aqui eu quero escutar o clicker. Então agora nós teremos dois debuggers acontecendo em lugares diferentes, ó. Um debugger e depois o outro debugger. E quando eu digito o meu nome, ele para no debugger que está escutando, né, o use effect aqui da name. E quando eu clico então no botão, ele vai parar no outro debugger, onde ele está sendo chamado, né, quando o clique muda. Então assim a gente consegue ter um controle muito melhor. De repente eu quero saber assim, ó, sempre que isso aqui mudar, eu quero fazer só esta coisinha aqui. Digamos que eu queira, sei lá, dar um hit nas métricas, quero jogar alguma coisa no log, ou quero até dar um outro set state, né? Eu poderia dizer que sempre que eu cliquei, eu dou um set state do name, por exemplo. Posso fazer assim, ó. Eu vou limpar o nome. Quando eu clicar, então, eu vou limpar o nome agora. Então, o que vai acontecer? Primeira vez, né, ele chamou o debugger. Agora eu tirei o debugger do segundo componente, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, F chamou o debugger, E chamou o debugger, porque está chamando aqui no useEffect. Cliquei no botão, ele setou lá e chamou o useEffect aqui, dizendo, olha só, o nome mudou. Porque eu estava dizendo para o nome mudar, certo? E limpou, assim, o meu componente, né? Como é que eu faço, então, o will mount, né? O que eu quero retornar? O que eu quero fazer? Tu pode retornar dentro da useEffect uma função. Quando tu retorna uma função, o que tu está fazendo, na verdade, é dizer o component did unmount, né? Então, quando o componente for desmontado, tu diz, olha só, eu quero fazer isso aqui. Por que isso aqui é útil? Porque, digamos, né, eu estou fazendo alguma coisa que vai dar um add event listener num componente, tá? E aí eu digo, olha só, quando o name mudar, eu quero aplicar esse add event listener, ou alguma coisa do gênero. Mas se o meu componente se desmontar, eu quero tirar essa função de lá, né? Então, uma maneira que eu posso fazer isso é ter, uma vez por vez, né, sempre que o meu componente desmontar, a função que cuida do name sabe ir lá e tirar as coisas que dependem do name, né, as coisas que o name acabou aplicando, ou então tu pode também ter, né, claro, remover aqui essa parte e dizer, ó, quando ele acontecer, aliás, desculpa, assim, então tu vai dizer, olha só, quando for renderizado a primeira vez, coloca os add event listeners. Quando acabar, né, quando for desmontado, remove todos os add event listeners. Aí tu faria o quê? Daria um return, né, de uma function aqui que sabe desfazer o que esse efeito estava fazendo, o que esse useEffect estava fazendo. Então, o useEffect tu diz, ó, eu estou aplicando essas coisas. E, opcionalmente, tu pode retornar uma função que diz, quando tu for desmontar, é assim que tu desfaz as coisas que eu fiz. Entende? Então, acaba ficando muito mais conveniente também. De novo, tu tem mais poder de fazer, né, item a item. E, é claro, tu ainda consegue fazer aqui também, fica mais explícito, né, o que cada um daqueles itens está fazendo. E acaba ficando muito mais confortável assim também. Deixa eu desfazer aqui. Vamos voltar aqui que nós estávamos fazendo antes. Opa, aqui. Tem uma outra pegadinha, de certa forma, aqui também, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui, eu só ver. Aqui ele não mudou nada. Tá. Que é o seguinte. Se tu tem uma função, tá? E essa função... Imagina só, a gente vai criar aqui uma função lá. Ó, function... Oi. Não, vamos fazer direitinho. Say hi. Tá? E o que ela faz é assim, console.log, meu i aqui, vamos dizer aqui o i, tá? Eu posso ter aqui fora um let i igual a 0, né? E aqui eu vou fazer assim, ó, i++, e vou jogar no log o meu i, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, lá no clique daquele nosso botão, eu vou, ao invés de fazer esse set, só deixar comentado aqui, eu vou dizer say hi, certo? Então o que vai acontecer aqui agora? Primeira vez chata, ele vai renderizar, vou botar um debugger, vamos tirar o debugger de lá, né? Que também é desnecessário. Agora vamos fazer o seguinte, ó, cliquei. Ele não está fazendo. O que ele não está fazendo? Eu não atualizei? Eu botei no lugar errado. Olha só como eu sou um jeito. Esse é o problema de não ter os comentários da galera me ajudando. Eles teriam dito, tá errado. Pronto, agora sim. Então tá bom. Agora quando eu clicar no botão, então, pum, ele disse ali, ó, número 1, e depois ele disse o 2, depois ele disse o 3. A gente acaba utilizando então as funções aqui dentro dessa maneira porque o meu componente está sendo renderizado. Porém, se o meu componente fosse desmontado e montado de novo, essa variável i aqui vai ser resetada, certo? Porque o escopo acaba sendo perdido, né? Ele não vai ser executado novamente. Então a gente tem que tomar certos cuidados. Isso acontece muito quando a gente está usando em especial o Event Listener também. Tu quer dar um Add Event Listener de uma função, só que essa função é uma função nova.
quando o teu componente é re-renderizado, essa função ela vai ser uma função nova, certo? Então ele acaba perdendo a referência para isso aí. Uma coisa que a gente faz então é um outro hook, que é um hook chamado useCallback. Nós vamos assim, por exemplo, const SomeFunction, né, recebe react.useCallback. E aí aqui dentro eu vou passar aqui, vou receber um parâmetro, né, é uma função normalzinha, tá? Eu vou fazer o quê? Console.log para, digamos assim. Tá, agora essa minha função, eu vou botar ela aqui, por exemplo. Ao invés do meu say hi, eu vou dizer SomeFunction, né? Vamos passar aqui um A. E agora ele está jogando lá o nosso A. A diferença aqui agora é que esse useCallback eu estou dizendo para ele, olha só, a cada vez que tu re-renderizar o meu componente, sempre que tu precisar re-renderizar o meu componente, mantenha esta mesma função aqui, mantenha uma referência para esta mesma função. Agora o que a gente vai fazer aqui é uma coisa um pouco diferente, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou deixar aqui o setClicked, vou deixar o sayHi e vou deixar o SomeFunction, tá? Ou seja, o SomeFunction vai jogar lá uma string chamada SomeFunction was executed, foi executado. O sayHi vai jogar aquele número incrementado que a gente já viu antes, né? E o setClicked simplesmente incrementa mesmo aquele número 1. Aquele nosso useState, onde a gente estava jogando aqui um A, aliás, não é nem useState, a gente estava jogando aqui um A direto, né? Eu vou dizer o seguinte, ó. Call the function. Vamos chamar de executor, na verdade. Execute the function. Ou seja, aqui ele está nos dizendo que ele executou a função, tá? E aqui eu vou dizer... aqui não, posso botar um log também. Log name changed. Então assim a gente consegue enxergar um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui atrás, tá? Então, por exemplo, vamos limpar isso aqui, tem uns warnings ali. Felipe. Notem que ele está executando a minha função várias vezes, né? E o name change aconteceu apenas algumas. Então vamos de novo, vamos visualizar isso aqui com calma. Ó, se eu botar F, ele executou a minha função duas vezes, ele re-renderizou ela uma vez só. Porém, ele chamou a minha função duas vezes. Olha aqui. O que está acontecendo? Essa minha função aqui, como um todo, está sendo chamada uma única vez. Deixa eu minimizar isso aqui. Essa função aqui, como um todo, ela está sendo chamada uma única vez. Aliás, todas as vezes, né? Porém, ele se baseia no que teve retorno para poder saber se teve alguma autorização ou não. Né? O div que eu estou retornando aqui sofreu alguma alteração em algum lugar? Sim ou não? E o que nós vemos aqui? Que o nameChange foi chamado apenas uma vez. Por isso que, mais uma vez, o nosso useEffect acaba entrando aqui muito para ajudar mesmo, né? E agora o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, olha só. Quando eu clico aqui, pum, ele limpou o nome, né? E está incrementando lá. Veja quantas vezes ele está executando aqui embaixo, tá? Por quê? Porque nós estamos fazendo uma função aqui, ó, que é a sayHi, a clicked e a SomeFunction, né? Por isso que ele acaba fazendo isso aqui. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, ó, eu vou separar essa sayHi aqui para a gente enxergar isso aqui um pouco melhor. Eu vou duplicar esse botão aqui. Vou chamar ele de count. Tudo o que ele vai fazer é dizer hi. Aliás, esse aqui é o oi, né? Pode ser count, mas não faz. Olha só. O que vai acontecer aqui agora? Então, quando eu clico no count, ele vai jogando lá 1, 2, 3, 4 no nosso console, né? Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é aquele i. Lembram? Então, ele está executando a nossa função, né? Que dá incremento no nosso i. O i está aqui fora, certo? E aí ele joga lá. Se eu indico aqui, ok, ele limpou o nome, limpou tudo, e agora eu clico no count, ele voltou para o número 1. Por que ele voltou para o número 1? Porque quando eu clico no meu count, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está pegando essa variável que já estava na memória, no escopo, tá? E está incrementando ela e jogando no console. Isso é que a sayHi faz. Porém, quando eu clico em alguma das outras funções que executam um novo render, ele vai executar toda essa função aqui de novo. Toda ela vai ser executada novamente. Ou seja, a minha variável i foi criada de novo com valor de 0. Certo? E aí sim, ele vai executar o que precisa. Ou seja, não interessa se eu contei aqui até 10, até 13 ali. Quando eu mandar limpar, vou digitar F aqui. Se eu chamar de novo, agora ela é 1. Ela acabou se perdendo ali, porque cada vez que ele executa, né, ele acaba limpando essas variáveis do escopo atual. Então como é que a gente faz isso? Primeiro eu vou fazer assim, ó. Nós vamos criar aqui que essa sayHi vai se tornar uma constante, tá? Constante sayHi,
recebe react.useCallback, onde nós passaremos aqui então uma função qualquer, tá? Vamos fazer assim. Pronto. E essa função que nós estamos passando para useCallback também aceita parâmetros. O que são as dependências dela? É o i. Nós estamos utilizando aqui o i como dependência, ou seja, quando eu apertar aqui quando eu executar essa função, o i vai receber um mais, e aí vai fazer o log dele. Só que dessa vez ele está tratando esse i aqui de uma forma como um escopo, tá? Ele consegue criar um escopo próprio e manter aquela variável lá como referência. Ou seja, agora se nós viermos aqui, né, ele já limpou, eu vou clicar no count, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Digitei F, ele renderizou meu componente, cliquei no oi, ele renderizou de novo meu componente, chamou aquela função, o i teria sido zerado, mas agora quando eu clico no count ele continua, 6, 7, 8, 9, 10. Então assim a gente consegue utilizar, né? A callback acaba sendo uma otimização, porque tu acaba tendo sempre a mesma função sendo utilizada, né? Porém, tu precisa ter em mente isso, que ela é a mesma função sendo utilizada, e isso pode acabar dando problema também na hora do garbage collector, né? Porque a tua função, por consequência, está ali sendo utilizada o tempo todo, né? Está disponível ali, né? O que acontecia antes é que ela morria no escopo e depois era recriada. Agora ele está dizendo, ó, eu quero utilizar essa callback. O React tem mecanismos para enfrentar isso, para resolver esse problema, mas é bom a gente manter em mente, né, como é que essas callbacks estão funcionando, como é que elas estão sendo utilizadas. O meu tempo aqui já está meio que esgotando, e apesar de eu ter falado muito rápido, né, ainda vale lembrar que existem outros Reacts, outros hooks aqui, né, do React. Então, por exemplo, existe o useContext, que é muito útil quando tu quer passar dados entre múltiplos componentes, em especial quando tu tem uma árvore muito grande e tu quer passar alguns dados, né, de contexto lá de cima para baixo. Por exemplo, settings, configurações do usuário, né? De repente tu quer setar isso num lugar e todos os outros componentes acabam sendo afetados. Tu vai passar isso para todos eles através de props, acaba sendo muito complicado. Então tu pode usar o useContext. Um outro que tem é o useReducer, o useMemo, tem alguns outros, o useRef é muito legal. O useRef posso até mostrar aqui, porque ele é rápido. O jeito que ele funciona é assim, eu vou criar uma constante aqui, myInputRef, recebe react.useRef, e eu vou passar para ele aqui um valor padrão, tá? Que vai ser, por exemplo, inputRef. O que vai acontecer aqui agora é que dentro dele aqui, cadê? Vou pegar um input qualquer, na verdade, né? Eu vou colocar aqui o ref dele é o meu input ref. E aí, aqui dentro, eu posso colocar a qualquer momento. Vamos jogar no log, né? Podemos fazer isso no sum function lá, a gente joga no log. Cadê? Cadê a nossa sum function? Aqui. Eu estou jogando no log ali um parâmetro. Vamos jogar no log o nosso inputRef.current, qual é o elemento atual, por que isso? Porque o DOM acaba sendo re-renderizado, né? Ele pode mudar o elemento do DOM. Então, não importa quantas vezes ele mudar, quantas vezes ele renderizar aquele componente, o inputRef sempre vai saber apontar para o elemento atual. Por isso a gente consegue utilizar inputRef.current, né? .value. Então, agora eu consigo acessar lá onde a gente botou isso aqui no sum function, né? E eu vou tirar daqui só porque o que aconteceu aqui agora é que, notem esse warning, né? O nosso useCallback está dizendo, olha só, tu quer utilizar uma variável do teu escopo, mas ela não é uma dependência da useCallback. Ou seja, eles não conseguem garantir que o valor dela é o que tu espera que seja, né? Tu teria que colocar ela aqui como uma das dependências, mas eu não quero fazer isso agora, tá? Então, vamos voltar isso aqui como estava antes. E vamos usar isso aqui em outro lugar qualquer. Aqui. Pode ser sei lá, aqui. Sempre que o nome mudar, eu vou fazer isso aqui. Então, vamos mudar o nome lá para Felipe. Ele executou tantas vezes outras coisas, eu botei sempre que o nome mudar, foi isso que eu fiz. Então, o que está acontecendo aqui agora? Quando eu digito, ele está jogando, aqui é o oi, eu coloquei no componente errado, né? Eu coloquei o ref aqui, o input ref está no input que tem valor de oi. Daí não ajuda muito, ele nunca muda, né? Então vamos colocar isso aqui no input que é do input do tipo texto, que está aqui, ó. Agora sim, né? Então tá, agora quando eu digitar, vamos colocar lá então, Felipe. Agora sim ele está colocando lá Felipe, né? Mais de uma vez. O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando então o elemento do DOM, né? Diretamente o elemento do DOM e pegando o valor dele. Isso aqui acaba sendo muito útil também, em especial, de novo, em caso de event listener, add event listener. Porque isso aqui era uma das grandes dificuldades que o React tinha, né? Lidar com DOM, lidar com formulário muitas vezes. Então, desse jeito, tu consegue colocar um ref lá muito rápido, muito facilmente, e acessar ele também. Acabou ficando um pouco mais simplificado também, né?
E a gente faz isso através dos renders ali. Então eu espero que vocês tenham gostado. Vou estar disponível aqui, né? Estou disponível para discussão, para sugestões, etc. Estou aqui para ouvir o que vocês têm a dizer. E espero que tenham gostado. Deixem seus feedbacks aí, né? Seus comentários. E gostem também do resto do evento.